E aí, meu povo, tudo bem contigo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, eu irei falar dos livros que eu li nos últimos 2 meses. Porque enquanto tem gente aí que tá acumulando caixa de livro pra poder abrir, eu estou acumulando livros lidos, porque eu falei que ia gravar o Lidos de maio, não gravei, agora vai ser maio e junho tudo junto. quem tá animado pra descobrir quais livros que eu li nesses 2 meses? Gente, é muita coisa. Se eu não me engano, eu contei, eu acho que deu 15 livros, né, que eu li nesses últimos 2 meses. E é isso, gente. É sobre esses livros que eu quero conversar com vocês hoje. E é isso mesmo, gente. Quem gostar do assunto do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e é isso. Bora começar, gente, falando que o mês de maio foi o mês onde eu me superei, assim, eu divei, porque eu concluí séries de livro. Gente, você tem noção do que é concluir série de livro? Gente, um leitor, quem é leitor, sabe muito bem como que é a nossa vida. A gente começa 375 mil séries, mas a gente nunca termina nenhuma. A gente custa a concluir a série, pois eu concluí. Gente, eu concluí. Eu não lembro, eu acho que foi 2 ou 3 que eu concluí, não tô me lembrando, tá? Mas vamos começar com o primeiro, que eu li os 3 últimos livros da saga, né, de Blackwater, né, de A Enchente. Pois então, eu li... gente, eu não lembro o nome dos livros. Um é A Fortuna... A Chuva é o último, A Fortuna é o penúltimo e o outro é A Casa, eu acho que é A Casa, não tô me lembrada do nome do livro. Mas enfim, eu li esses 3 últimos livros e eu não vou falar muita coisa porque senão eu vou dar spoiler pra vocês dos livros, né, da série. Mas eu já adianto que foi muito bom e tipo, cara... Como que é o nome do homem, gente? Não sei o que é McDowell. Gente, o autor, ele concluiu muito bem a série, sabe? Eu acho que o final de A Chuva foi, assim, ó, divinamente bom, porque ele faz todo sentido com todo o enredo da história ali, sabe? E, gente, eu amei muito, eu gostei tanto, gente, que vocês não estão entendendo. Assim, a série como um todo, pra mim, é 5 estrelas favoritada. Eu realmente fui ler, porque já fora um pouquinho do hype, né, gente, porque eu não gosto de ler quando tá muito hypado o negócio, pra não me deixar influenciar pela opinião alheia. Eu gosto de ler, assim, por mim mesma, ler e dar a minha opinião sem me deixar influenciar pela opinião de fulano, ciclano, beltrano e whatever. E aí eu comecei a ler, né, Enchente, já um pouquinho fora do hype. Eu acho que ainda tava um pouco no hype, mas não tava tanto. E agora que eu concluí, gente, eu posso dizer que, ó, realmente é muito bom. Mas eu recomendaria pra você que pretende ler esses livros, gente, leia um atrás do outro. Não pegue esses livros pra ler, tipo assim... nesse mês eu vou ler Enchente. No mês que vem eu vou ler o outro. Daqui 2, 3 meses eu vou ler o terceiro. Não, gente, você lê um atrás do outro, sabe? Seria até bom você tirasse um mês e lesse todos eles, porque eles são sequenciais, tá, gente? A história do livro começa com a enchente, né? Aí tem... O próprio nome do livro já diz, né? Tem uma enchente ali na cidade e tal, abala a cidade. No segundo livro, o que é o nome do livro é O Dique, aonde eles vão construir um dique para resolver o problema lá do primeiro livro que teve a enchente. Então, sabe, a história, ela é toda linear que fala? Eu acho que é linear que fala, gente. Enfim, ela segue uma cronologia toda certinha. Então, se você pegar para ler o primeiro esse ano e o ano que vem você ler o segundo, não vai dar certo. Você vai ter esquecido as coisas, você vai, sabe, sair ali do negócio da história. Então leia tudo junto, assim, pelo menos um livro no mês, outro livro no outro, sabe? Assim tá de boa, mas não demora muito tempo pra você ler concluir um e pegar o outro, porque realmente a história, ela é sequencial. E é isso, gente. Eu não vou falar mais coisas, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês e eu não quero dar spoiler. Vamos falar da próxima série de livro que eu concluí nesse mês de maio, que foi um mês, assim,
maluco da minha vida, que eu não tava nem esperando que fosse acontecer, eu li... Gente, como que é o nome do livro? Ai, meu Jesus Cristo, eu e minha memória de Dory. Peraí que eu vou beber água pra ver se eu lembro do nome. Peraí, gente. E não lembrei. Ai, gente, peraí que eu vou... eu vou roubar aqui, vou olhar na minha lista, peraí. Voltei, galera, me desconcentrei aqui, minha avó me chamou pra comer o negócio ali, aí eu fui comer. Tô conversando com minha avó, já tem, eu acho que meia hora. Enfim, eu ia falar do livro, já esqueci até o nome. Não é Desencantada, não, menina. Indomada, gente, eu tô com Desencantada na minha cabeça, ó. Indomada, que é o último livro da série Perdida da menina Karina Ricci. Enfim, depois de anos tendo lido o primeiro livro, eu concluí essa série, né, gente? Aleluia, glória a Deus. E penso no livro gigante que foi esse último livro. E assim, eu não posso falar coisas, né, gente? Porque senão eu vou dar spoiler. E aqui é spoiler dos outros livros anteriores para vocês, mas ele vai mostrar, né, nesse último livro da série, a vida de personagens ali, né, que tem a ver com os protagonistas, né, lá do início, né, gente, porque nesses outros, os 3 primeiros livros são sobre a Sofia e o Ian, né, a história dos dois. Aí depois os outros livros são histórias de outros personagens que aparecem ali na história, os personagens secundários. Então, assim, são livros sequenciais, inclusive os eventos são sequenciais, então eu também recomendaria que você lesse um atrás do outro, sabe? Ou então não demorasse tanto, pelo menos lesse todos os livros no mesmo ano, porque vai fazer mais sentido na sua cabeça a cronologia da história, porque a história, igual, termina a primeira trilogia, que é a história do Ian e da Sofia, a gente vai pro 4º livro, a gente já tem sequencialmente a história de outro protagonista ali, que apareceu no primeiro livro, né, é uma personagem ali secundária. E a história, ela puxa um pouco dos outros livros pra essa história, sabe? O finalzinho ali, algumas pontas soltas que ficaram nos outros livros. Então, eu recomendo que você leia sequencialmente, porque realmente são livros que dá pra você ler sequenciais. E, assim, gente, eu amei esse livro. Pra mim, ele foi... Eu acho que eu dei 4 estrelas, não tô me lembrando. Me lembrada, essa palavra tá certa. Enfim, eu não me lembro, me recordo, mas eu acho que eu dei 4 estrelas, porque, assim, foi um livro que foi bom, eu achei ele maravilhoso, sim, mas teve algumas coisas que eu acho que faltou, sabe? Eu acho que eles focaram, que a autora focou em algumas coisas da história que eu acho que poderiam... Não é que podia ter deixado de lado, mas eu acho que poderia ter focado também em outras partes da história. Teve uma história ali que eu acho que ficou um pouquinho de escanteio, sabe? Aí acabou que perdeu um pouquinho do gosto, sabe? Do brilho. Mas mesmo assim, eu gostei muito, eu amei a conclusão da série. E graças a Deus concluí mais uma série, né, gente? Então são 2 séries aí, vamos contando, né, gente? Foram 2 séries até agora concluídas. E lembrando, gente, que eu nem falei, então não vai ser lembrar, né? Vou dizer a vocês que todos esses livros, gente, tanto da série Blackwater quanto de Perdida, tem todos eles lá, o audiobook lá na Audible. Então, se você estiver assinando a Audible, aproveita para você pegar e ouvir os audiobooks lá, porque tem todos, tá, gente? Incluído na assinatura. Então, aproveita, não perde tempo e vai lá ler. Aí, o próximo livro, que é outra série que eu concluí, gente, que eu li A Convenção das Aves. Errou! Gente, eu acho que é esse o nome do livro. É o último livro da série da Senhorita Peregrine, né? Do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu também não posso falar muita coisa porque é o último livro da série. Apesar de que tem um livro dos contos peculiares que eu não peguei pra ler, mas muitos desses contos aparecem no decorrer da série, né, dos livros ali. Então, eu não sei, eu acho que eu não vou ler esse livro. Talvez, assim, eu pegue depois, ainda esse ano, de repente eu pegue lá pro final do ano, sei lá, pra poder ler.
mas eu não tô sentindo falta, sabe? Porque são realmente só contos ali dos peculiares, então não me faz falta. Mas, gente, que livro, ó, maravilhoso. Gente, Reason Riggs, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele concluiu a série muito bem. Assim, eu vi que tem muita gente que não gostou da série, que não gostou principalmente da conclusão, mas eu gostei. Gente, eu amei, assim. Gente, vocês não têm noção da saudade que eu tô do universo desse livro, das crianças peculiares, da saudade que eu tô do Jacob, sabe, do Enoch, de todo mundo do livro. Gente, eu me apeguei muito aos personagens, eu, assim... Ai, gente, eu amei, realmente. Não tava esperando gostar, mas eu acabei amando, até mesmo porque, gente, é um livro, assim, meio adolescente, né, uma coisa mais infanto-juvenil, sim, mas eu amei, gente. A minha eu adolescente que habita dentro de mim amou esses livros e, ó, maravilhoso. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Não me recordo, gente. Eu não lembro das coisas, gente. Eu custo lembrar que eu comi hoje, ontem, sei lá, sabe? Eu não consigo lembrar. Imagina os livros, né? Mas tá. Gostei muito. Então, 3 livros de Blackwater, mais o livro de Perdida, Indomada e esse. Foram 5 livros até agora que eu li no mês de maio, né, gente? O mês de maio foi um mês que, assim, ele passou o meu teto de livros que eu costumo ler durante os meses, gente. Eu realmente... assim, eu li pra caramba em maio. Gente do céu. Vocês não estão entendendo. Mas também eu ouvi muitos audiobooks. Então, é por isso que a minha lista de livros lidos de maio tá cheia. Porque eu ouvi muito audiobook. Mas a gente não vai estar desmerecendo os audiobooks, porque eu não deixei de consumir as histórias. Eu li os livros, só que em formato diferente. Então, eu li também. Daí, gente, a gente tava falando de livros bem, assim, sabe, mais... sei lá, gente, mais comerciais, livros mais divertidinhos, mais, sabe, adolescentes e tals, jovem adultos. Pra gente vai pra um livro um pouco mais maduro, que é A Cachorra, da Pilar Quintana, que ela é colombiana, né, gente? Enfim, é um livro aí que eu li pro meu projeto Lendo um Livro de Cada País da Copa. E pra Colômbia eu tinha escolhido A Cachorra. E eu li esse livro e eu tenho que dizer, gente, toda hora aí, meu Deus, menina, troca o disco. Oi, vó? Minha avó gosta de falar comigo quando eu tô gravando, gente. Isso é a lua ou é a lâmpada? Pera aí. É a lua, ela subiu. Ela tava bem baixinha assim, sabe? Aí ela tá subindo agora. Enfim, gente, vocês não querem saber de lua, vocês querem saber do livro que eu li. Enfim, A Cachorra, né, que eu li pra Colômbia. E eu não dei estrela pra ele até agora. Eu não sei como avaliar esse livro, porque, sabe, ele mexeu comigo de formas que eu não tava, assim, esperando que fosse acontecer. Porque nesse livro, a temática do livro, ele é um livro que fala sobre maternidade. Só que não é tipo maternidade, como que é ser mãe, as dificuldades da vida de mãe, como que é parir, essas coisas, não, gente. A gente vai ter a história da Damares, que ela é uma mulher que ela já tá ali, eu acho que nos seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, não me recordo muito bem da idade dela, mas ela tá passando por esse processo de... Passando não, ela já passou pelo processo de aceitação de que ela não vai poder ser mãe, né? Porque ela já tentou, ela e o marido dela, né? Já tentaram de várias formas serem pais e eles não conseguiram. Até mesmo tratamentos, né? Ali ela tentou passar, mas nunca tratamento tipo de médico, mas sabe? Ai, conheço uma pessoa que é boa pra curar isso. Aí vai lá naquela pessoa, sabe? Os famosos curandeiros de eras passadas. E não deu certo e ela não conseguiu engravidar. Então ela não pode ter filhos. E isso era um sonho que ela tinha, né? De ser mãe. E aí, gente...
a narrativa que a gente vai acompanhar vai ser a partir do momento em que tem uma senhora ali, uma mulher ali do vilarejo, que ela é uma pessoa que mora num vilarejo bem humilde, gente, sabe? Muito. As pessoas ali, elas realmente são muito carentes, são humildes. É um vilarejo bem afastado, bem assim, não tem muitos cuidados e tudo mais. São todo mundo bem pobre, sem recursos, e ela mora nesse lugar. E uma mulher, eu acho que uma senhora, que teve a cadela dela que pariu, né, e teve vários filhotinhos, e aí ela tá doando os cachorros, né, e aí a Damares acaba chegando lá, acho que no estabelecimento da mulher, e ela fala, eu tô com os cachorrinhos aí pra doar, você não tá querendo, não? Aí ela olha e fala assim, tem uma cadela aqui, você vai querer levar? A Damares pega e fala, quero. Mas é uma cadela, você vai querer mesmo assim? Tipo, é uma cadela. Por quê? Todo mundo quer adotar macho, porque o macho, ele não vai gerar uma cria ali, né, gente? Ele vai, o cachorro macho, ele engravida as fêmeas, né? Mas as fêmeas ficam pra lá, seus cantos pra lá. Agora a fêmea não. Se eu tenho uma cachorra fêmea e ela fugir pra rua, ela engravidar, quem vai ter que arcar com isso? Eu, que sou a dona da cadela, né? Então a mulher já fala, né, pra Damares dessa forma, como um alerta. Você tem certeza que você vai querer? Porque é fêmea, assim, né? Tipo, você vai querer? A Damares acaba adotando essa cachorra. E a partir desse momento, gente, ela deposita todas aquelas coisas que ela tem dentro de si da maternidade na cachorra. Tanto é que ela dá o nome pra cachorra da filha que ela queria ter, que é Shirley. Ela queria ter uma filha e coloca esse nome, e ela coloca esse nome na cachorra. E aí a gente vê que ela coloca todas as coisas que ela queria com relação à filha que ela nunca pôde ter, tudo na cachorra. Ela deposita todas essas coisas na cachorra. E essa narrativa que a gente vai acompanhar, e é uma narrativa um tanto quanto cruel, porque, gente, foi assim, tantas coisas que passaram pela minha cabeça enquanto eu estava lendo esse livro. Eu acho que é por isso que eu não consigo avaliar ele ainda, porque eu acho que eu ainda não digeri esse livro, porque tem muitas interpretações que você pode fazer nesse livro, tem muitas coisas ali que você pode tirar um ensinamento, porque você pode tirar um pensamento. Então, assim, eu ainda não me sinto preparada para avaliar esse livro, mas eu digo que ele foi muito bom. Ele mexeu comigo de formas que eu não estava esperando, porque é um sonho que eu tenho desde quando eu era criança, de ter uma família, né, de casar e ter filhos e tudo mais. Então, tocou em mim de várias formas, sabe? E eu ainda quero fazer um vídeo eita, que gagueira! Especificamente para poder falar somente desse livro. E aí eu quero debater e falar um monte de coisa, sabe? Dar spoiler e tal, porque eu preciso falar sobre esse livro. Mas é isso, gente. Eu não sei como avaliar ele, não sei quantas estrelas que eu vou dar, que eu não avaliei ele ainda e eu não me sinto obrigada a avaliar ele agora, sabe? Não quero correr com a nota que eu vou dar pra esse livro. Talvez ele nem tenha nota, porque ele mexeu tanto comigo que eu acho que, assim, ele tá além das notas que eu poderia dar pra ele. E é isso, gente. Eu li esse livro e eu ainda estou mexida e abalada com relação a essa leitura. Não é uma leitura, assim, difícil de se fazer, mas é uma leitura densa, sabe? Então, se tu for ler esse livro, tenha em mente que vai ser uma leitura que não é... leitura devagar, leitura difícil, não. Mas é uma leitura densa. E alerta de gatilho com relação a maus tratos com relação a animais, que tem muitas cenas aqui nesse livro com relação a isso. Então, se você é sensível com relação a esse tema de maus trato com animais, gente, talvez esse livro não seja um livro para você poder ler, porque vai tocar bastante nesse tema aqui, ainda mais devido a um personagem ali da história que ele tá tipo... Ele trata os animais como se eles fossem, sabe, lixo. Ele mete o pé nos cachorros lá e sai, sabe? Então, assim,
não leia o livro, porque você não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável com isso, tá bom? E é isso. Depois disso, gente, eu fui ler um thriller, né, gente? Porque, né, já tava com a minha cabeça, assim, coisada com a cachorra. Eu fui ler um thriller, um audiobook que eu peguei pra ouvir também lá na Audible. A Viúva, da Fiona de alguma coisa. Esse autor aí. E aí, gente, esse livro é velho. Velho. Acho que é 2016, 2017, não me lembro. Mas ele é antigo. E eu fui ler ele agora, gente. E eu não sei muita coisa que dizer desse livro. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Porque, assim, é um livro que eu acho que ele... Não é que ele é ruim, mas, sabe, ele poderia ter sido melhor. Ele vai acompanhar a história que diz no próprio título de uma viúva. Uma mulher viúva, que ela acabou de perder ali seu marido. Mas a gente vai acompanhar a narrativa da história tanto no passado quanto no presente. No passado a gente vai ver a vida dessa mulher como que era, com o marido e tudo mais, whatever, e toda a história. E no presente a gente tá vendo a partir do ponto aonde o marido morreu. Aonde tem uma pessoa ali, uma repórter que tá indo entrevistar a mulher, né, a viúva, a mulher que perdeu o marido. E aí a gente vai descobrindo também sobre a morte desse homem e coisas por trás da morte do homem, porque não é simplesmente uma morte, assim, tipo, sabe? Tem várias coisas ali que aconteceram, inclusive esse marido dela, né, que faleceu, tava sendo alvo de uma investigação ali criminal com relação à filia, entendeu? Né? Coisas com relação a crianças, tá, gente? Inclusive, se você é sensível a esse tema, alerta pra você não ler esse livro, porque ele toca bastante nessa coisa de filia, tá bom, gente? Então, assim, não chega a mostrar cenas e tals, mas tem várias citações ali bem nojentas com relação a isso, então, de repente, é melhor você não ler. E o mistério todo do livro vai girar em torno da morte desse homem e dele ter sido um suspeito de crimes que estavam acontecendo ali na cidade e tal, e da gente descobrir se as coisas que estavam acontecendo ali, se de repente era ele mesmo, se não era e tal, e whatever, gente. Então, assim, é um livro com uma história que eu, tipo, poderia ter vivido toda a minha vida sem ter lido esse livro. Não me faria falta, sabe? Mas eu não vou dizer que foi inútil a leitura. Me entreteu após ter lido esse livro, né? Que foi A Cachorra, que me deixou, assim, louca das ideias. Então, eu não vou desmerecer a leitura do livro, gente. Foi bom ali, que eu espaireci minha cabeça depois do outro livro. Mas, realmente, não foi inovador, revolucionário. Não acho que merece tanta atenção assim. Então, melhor... Eita, gente. Eu vou ter que estar falando. Gente do céu. Eu vou ter que estar acelerando a gravação desse vídeo, porque minha goela não tá aguentando. Gente, essa alergia, ela tá vindo pra me derrubar, hein? Nossa, eu tô pensando seriamente em ir no hospital amanhã e tomar um antialérgico na veia. Só que eu já tô tomando de comprimido. Aí eu vou tomar na veia, gente. Aí eu vou me intoxicar de antialérgico. Aí não tô a fim de morrer de antialérgico, né, gente? Não sei. Enfim, mas... Eu tô sendo enxupada. Nossa senhora. A gente acha que agora vai dar uma resolvida. Gente, eu tenho esse óleo essencial, sei lá. Não sei se é óleo essencial, se é essencial não, mas esse óleo aqui de eucalipto, gente. Dessa marca Gold Green, sei lá como é que é o nome. E aí ontem de noite eu testei, eu passei ele aqui assim, né, aqui, bem perto do pescoço, atrás da orelha e aqui atrás da nuca. E eu não tossi ontem à noite, então agora eu passei ele, enquanto aqui eu tô gravando o vídeo, porque eu tava na tosse, deu gripe, pra ver se ajuda. Porque, gente, eu tô com uma tosse que é alérgica, que ódio, não é tosse de gripe, é alérgica. Aí tá me deixando louca das ideias. Enfim, vamos gravando o vídeo, vamos ver se vai adiantar. Outro livro que eu terminei, na verdade eu terminei em maio, gente, porque eu tava lendo esse livro, acho que meados, comecei no início de abril, fui terminar em maio, né, eu acho que bem no final de maio, não tô louca que eu terminei esse livro, que é Sete Santos Sem Rosto, que é um livro do Canadá, se eu não tô louca. Olha a tosse. Eu acho que ele é do Canadá, gente, se eu não tô maluca. E, gente, penso num livro que foi complicado pra mim ler ele, gente do céu, assim, o início dele, gente, pra mim foi muito
difícil de ler, pelo amor de Jesus Cristo. Gente do céu, eu só demorei para conseguir concluir esse livro porque ele tava assim, a história não tava ruim, mas ele tava tão, sabe, enrolando, parece, para as coisas acontecerem. A história parece que não tava andando. Eu Lia, parece que eu não tinha lido nada. Eu tava me cansando de ler a história e eu tava ficando maluca da cabeça, gente. Só que pelo menos compensou que no final, assim, no final mesmo. Assim, nos primeiros 50% do livro foi horrível. Não gostei muito, não. Tá? Tinha muitas coisas interessantes ali pra acontecer? Tinha, mas parece que ficava enrolando e não acontecia nada. Sabe? Eu acho que talvez por ser um livro de fantasia, ele tenha introduzido muito a introdução da história, toda a questão pra dar o fundo da história ali pra gente, das coisas. Eu acho que demorou muito pra poder fazer isso, gente. Foram 50% do livro para poder fazer toda a introdução. Aí, quando chegou de 50%, pra frente, para terminar, o livro começou a andar. E o trem começou assim, ó, freneticamente o livro. E aí a história ficou interessante. Aí eu concluí assim, ó, no estralar de dedos, gente. Mas o início do livro foi um sofrimento ler. Gente do céu, foi um parto, sabe? Nossa Senhora. Ai, Ana, mas de que é essa história? Gente, esse é um livro de fantasia que ele vai misturar um pouco de fantasia com um pouco de investigação. Porque nessa história, a gente não lembra o nome dos personagens jamais, tá, gente? Enfim, excluí o nome dos personagens da minha cabeça, mas a gente vai ter 2 pontos de vista nessa história. Lembrei o nome do cara, Damian. Agora o nome da menina, gente, não lembro. O nome dela eu sei que é um nome um pouquinho mais diferente. Ai, gente, não vou lembrar o nome dela, mas a gente vai acompanhar o ponto de vista dessa menina e do Damian. Os dois, eles se conheceram quando os dois eram crianças. Os pais deles, no caso os pais mesmo, os pais machos eram amigos. E os dois também, consequentemente, eram amigos, né? E eles viviam junto pra lá e pra cá e tal, não sei o que, blá 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 blá. Só que temos um problema que aconteceu, né? Que o pai do Damian, ele era da guarda ali, né? Da coisa ali, da política, né, gente? E o pai da menina também foi ser guarda, só que o pai do Damian era chefe dos chefes. Já o pai da menina, ele era subordinado, né? E aí, acontece que os dois, eles passam a não ser mais amigos por conta de coisas ali que acontecem, né, gente? Lembrou o sobrenome da menina, Lacertosa, mas o nome dela mesmo eu não lembro. Enfim, mas a menina Lacertosa, eu vou chamar ela pelo sobrenome mesmo. Ela e o Damian, eles se afastaram devido a uma coisa que aconteceu ali, que eu não vou falar o que é, porque esse é um ponto que tem ali no livro pra você poder descobrir, né? Que eu me choquei quando eu descobri, muito bom. Mas, primeiramente, o que afastou os dois foi que o Damian, ele acabou indo, né, servir na guerra, que tá tendo uma guerra acontecendo ali, tá, gente? E o Damian foi pra essa guerra e ela não foi pra guerra, né? É lógico que, primeiramente, que ela é mulher, né? Apesar de que ela poderia ter se alistado se ela quisesse, eu acho. Sei lá. E o pai da menina foi, né, da Lacertosa, ele foi, né, morto, gente. E nisso afastou-se os dois, sabe? A ida do Damian lá pra guerra afastou os dois. E aí, com isso, mesmo que depois de algum tempo o Damian tenha voltado ali pra cidade e tudo mais, ele inclusive está trabalhando no palácio, os dois não tem mais essa conexão mais, né, gente? Passou-se anos e anos e eles perderam a conexão, gente. Acontece, né? Acontece. Você vai pegar um amigo seu de infância, que você cresceram junto, mas vocês estão anos e anos sem se ver, é claro que, por mais que vocês continuem sendo amigos, perde um pouco da conexão, sabe? Fica uma coisa meio estranha, um clima meio tenso no ar, sabe? E aí, gente, acontece que o quê?
Aqui nós temos uma política muito centrada na religião, sabe? Eras passadas onde a Igreja Católica tomava conta das coisas, da política e mandava em tudo. Pois então aqui vai ter uma coisa bem similar, né? A gente tem esses 7 santos, que eles são os coisas lá da religião ali. E acontece que tem um santo, um desses 7, que é o... Gente, como que é o nome desse santo, gente? Ira. Alguma coisa assim. Ele não é mais um santo. É como se assim ele tivesse sido banido no negócio ali, porque Caos, gente, Caos que é o nome do santo, não é Ira não. Caos, porque ele foi meio que banido ali, porque a guerra que tá acontecendo é a guerra dos santos. E é tudo por culpa desse cara aí, desse Caos, desse santo Caos aí. E aí, gente, como são 7 santos, cada santo tem os seus discípulos. Lembra lá de Jesus, lá na Bíblia, que tinha os discípulos de Jesus? Pois então, é uma coisa similar aqui. E aí os discípulos, eles têm poderes, assim, sabe, gente? A Lacertosa, ela tem o poder de manipular metais, sabe? Então ela pode fazer uma espada, ela pode fazer sei lá, um colar, sabe? Ela pode mexer com metais. Ela consegue manipular os metais. E cada santo tem um poder que ele concede ao seu discípulo. E a menina, ela né? Ela tem o santo dela lá, que é... Gente, eu não lembro o santo, que é Paciência. Paciência. Ela é discípula de Paciência, que Paciência tem a ver com o negócio do metal lá, que ela manipula o metal. E o Dâmia é da guarda. E o Dâmia, gente, ele tá investigando a morte de um dos discípulos dos santos que morava lá no palácio, que é o centro político ali da cidade, que morreu. Tipo, ele morreu, mas a porta não foi arrombada, ninguém entrou no quarto, o quarto tava com a porta trancada, enfim, o cara simplesmente morreu assim do nada. E não só ele morreu, mas como tá acontecendo outras mortes aí. Aconteceu acho que 2 mortes na cidade. Só que ninguém tá nem aí para as mortes que aconteceu. Por quê? São pessoas desfavorecidas, são pessoas que não têm poder aquisitivo, são pessoas que não têm influência. Então, o magistrado-chefe, que é o que comanda tudo ali, lá do palácio, ele não quer investigar a morte dos civis. Ele quer investigar a morte só do discípulo lá, do carinha lá que morreu. E aí, a Lacertosa acaba se unindo de volta ao Dâmia pra os dois juntos investigar todas as mortes. Porque o Dâmia não quer investigar só a morte do discípulo do santo lá que morreu. Ele quer investigar todas. E aí, os dois vão se unir pra poder fazer esse negócio aí. E é isso, gente. Só que vocês viram que essa sinopse foi longa, porque é exatamente que é o livro assim no início. Gente, é tanta coisa pra poder nos dar, falar pra gente, sabe? Ali é tanta introdução pra fazer que acaba que ficou muito longo o início do livro. É um livro que ele é ruim? Não. Só que eu acho que se trabalhasse um pouquinho mais ali e tal na história, eu acho que poderia diminuir um pouco o que foi essa primeira metade do livro, sabe? De ser tão extensa assim. Então, é isso. Não é um livro que eu desindicaria. Não, eu acho que seria legal você ler para você tirar suas próprias conclusões. Mas é isso. Não é um livro que eu me encantei, que eu amei, né? Mas ele é bom, gente. O final dele foi maravilhoso. Da metade pra frente foi maravilhosa. Gente, eu amei, realmente foi muito bom. Apesar de ter uns momentos que eu fiquei estressada com a burrice dos personagens, sim, mas eu amei. Daí, gente, eu ouvi um outro audiobook, que foi Shine, Minha Vez de Brilhar, Minha Chance de Brilhar, alguma coisa assim. Que é aí um outro livro bem similar a K-Pop Confidencial, que eu acho que eu li no ano passado. E ele vai trazer essa coisa do K-Pop pra gente, né, gente? Pra gente, né, gente? Nossa, bem legal, né? Essa fala, Ana. Enfim, ele vai trazer, né, essa temática do K-pop, aonde a gente vai ter a protagonista, que eu não vou me lembrar o nome dela.
E que o sonho dela é ser uma cantora de K-pop, né? Estrear ali num grupo de K-pop. E vai ser toda a história dela com relação a esse sonho dela de estrear num grupo, num girl group, né? Porque ela é girl, né? Mulher. E a gente vai acompanhar essa jornada dela, né? Sendo trainee, treinando, ela ali quase para debutar, as picuinhas que tem ali dentro da empresa, essa questão de que não se pode namorar, dos escândalos e tal. E é basicamente isso. Esse livro é um livro que ele é bem... Eu acho de boa dar na mão de um adolescente para poder ler esse livro, porque não é um livro que tem coisas tipo, oh meu Deus, sabe? E eu gostei bastante. Ele tem ali o romance também acontecendo? Tem, mas é isso, gente. Eu não tenho mais o que eu falar desse livro, porque senão eu vou sair contando a história toda do livro pra vocês. Mas saibam que vai ser essa história de uma garota que quer ser cantora de K-pop, quer estrear num grupo de K-pop, né? É um grupo feminino. E aí a gente vai ver essa jornada dela com relação a isso. É claro que não é só isso, tem a relação dela com a família também, com a irmã e várias outras coisas assim, né? Mas a história principal é dela, com o sonho dela de estrear. E é isso, gente, que eu posso dizer. Eu não achei esse livro, oh meu Deus, com muita coisa, gente. 3 estrelas, pra mim tá de boa. Se eu tivesse lido esse livro com os meus 13, 14 anos, eu teria, assim, achado 5 estrelas favoritado. Com toda certeza, mas como eu li ele agora nos meus 25 anos de idade, eu não achei ele tão inovador, revolucionário assim, e ele tão maravilhoso assim. Então, por isso, 3 estrelas e é isso. Gente, eu não tô dizendo que este mês de maio foi o mês de eu concluir séries. Li o 3º livro de Caraval, que foi Finale, apesar de que não se conclui em Finale, né, gente? Conclui-se tudo, na verdade, conclui sim. Porque aí a gente tem Espetacular, que é um livro separado ali, mas eu acho que não vai ter tanta coisa assim de novo nesse livro, porque eu comecei a ler, não terminei ainda Espetacular, era pra me ter terminado em junho, mas eu não terminei. Enfim, voltemos aqui. Eu acho que não vai ter muita coisa não, gente, então podemos dizer que finalizou com Finale. E é uma trilogia, nem não é uma série, Ana, é uma trilogia, mas mesmo assim, eu concluí e, gente, que sabor que foi concluir essa trilogia. Assim, eu amei muito. Eu adorei o primeiro livro. Aí o segundo livro, gente, eu já não achei tão bom assim, porque aí foi pro ponto de vista da menina Donatella e eu não gostei. Apesar de que eu vi que muita gente odiou o ponto de vista da Scarlett, mas amou da Donatella e eu fiquei tipo... Como assim, meu amado? Minha amada? Você tá louca da cabeça? E aí no terceiro, se eu não tô louca, ele intercala entre a Scarlett e a Donatella, né? E eu amei, gente. Eu amei. Assim, teve umas coisas assim que eu falei, nossa, gente, que enrolação da mulher. Nossa, podia assim, sabe? Andar com esse bagulho. Mas, num todo, gente, foi maravilhoso. 4 estrelas, 4 estrelas e meia, tá bom. Não vamos dar 5, porque... eu acho que faltou ainda uma cerejinha em cima desse bolo, entendeu? Teve umas paradas ali que eu fiquei encucada querendo saber, sabe? Uma pontinha solta que ela largou. Que menina do céu, ela poderia ter colocado um epílogo, sabe? Um epílogo ali no finalzinho de Finale, pra poder, sabe, pegar essa pulguinha que tava me coçando aqui de trás da orelha e arrancar ela, mas a autora não fez isso. Ai, que ódio! Sério, gente, eu vou bater lá na porta da casa da Stephanie, de alguma coisa, Stephanie Garber, sei lá como é que é o nome da mulher, e vou falar, e ela vai ter que me contar. Ela vai ter que me contar o que foi que aconteceu. Porque, ai, gente... ai, eu tô me coçando pra saber o que foi que aconteceu. Eu acho que nesse Espetacular não vai aparecer nada. Pelo que eu já comecei a ler e pelo que eu vi, não vai ter nada disso. Aí eu já tô no ódio, gente. Eu tô no ódio. Mas é isso, gente. Li, concluí. Levantemos a mão pro céu e agradecemos a Deus. Porque eu não tava esperando isso de mim. Gente, eu arrasei muito, né? Ai, gente, eu sou maravilhosa. Gente, será que eu concluí mais alguma série? Veremos.
Gente, enfim, concluímos então o mês de maio, né, com esses livros. Foram 10 livros lidos no mês de maio, muitos audiobooks, sim, mas outros que também eram leituras que já estavam em andamento e tal. Então, foram 10 leituras que eu fiz no mês de maio, que tipo, meu Deus, gente, eu acho que foi o mês que eu mais li nesse ano de 2026 até agora. E realmente eu tô surpresa. Aí, cortamos para o mês de junho. Que, gente, o mês que foi tenebroso de leitura na minha vida. Porque eu não tava, assim... Gente, parece que eu não tava encontrando nada legal pra poder ler. Eu comecei a ler o livro, gente. O livro tava até legal, tava bom. Mas eu não sei, eu não tava conseguindo desenvolver a leitura. Eu comecei a ler A Mais Recôndita Memória dos Homens. E eu não concluí. Inclusive, eu nem coloquei na minha TBR do mês de julho, mas eu preciso concluir ele em julho. E é um livro que a história tava tão legal, tava tão boa, mas eu não tava conseguindo me envolver com a leitura. E eu acabei, sabe, falando, quer saber, eu vou terminar só essa parte que eu já tô terminando e vou deixar o resto pra julho, que é isso que eu vou fazer. Eu vou ler agora, inclusive, meu Kindle, não sei onde que tá enfiado. Eu tô lendo ele no Kindle, vou concluir nesse mês de julho. Acho que eu tô em 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento desse livro. E aí, gente, nesse mês de julho realmente foi triste. Eu li 5 livros. E assim, 5 livros é pouca coisa? Não, gente, não é pouca coisa. 5 livros é muita coisa. Porque tem gente que não consegue ler nem isso no mês. Consegue ler um livro só no mês. Mas foram todos audiobook. Gente, eu não li nenhum livro, sabe, e-book nem físico nesse mês, né? De junho. Foi tudo audiobook, gente, porque eu realmente não tava no clima, assim, pra poder pegar o livro e ler. Gente, tudo que eu pegava pra ler tava um saco. E olha que foi mais pro final do mês, pro meio do mês pro final, que eu consegui ler, porque eu não tava conseguindo ler. Não sei o que foi que me deu em junho, gente, eu não sei o que aconteceu, não. Algum bicho me picou, sei lá o que foi. Pra não dizer que eu não li nenhum e-book, nenhum outro livro que não seja audiobook nesse mês de junho, eu li, gente. Eu concluí, na verdade, o livro que já tava, enrolando pra terminar. Eu acho que eu tinha começado ele em maio, aí eu fui pra junho com ele, né, gente? Que é Pecados Mortais. Ele é um livro suíço, não lembro, acho que é sueco, gente. É sueco, sim. E, gente, o livro, ele é muito bom. Só que eu não sei o que foi que me aconteceu, que pra mim poder concluir esse livro foi uma enrolação do caramba. Não sei o que foi que rolou pra mim ter terminado esse livro só no outro mês, gente. Levar 2 meses, né, praticamente, pra ler o livro. Mas eu amei muito. Esse é um livro que eu não recomendo pra todo mundo, gente, porque ele tem temáticas muito pesadas com relação a abuso com crianças, tá? Então, assim, não leia esse livro se você tem gatilhos emocionais com relação a isso, priorize sua saúde mental, entendeu? Mas nesse livro, gente, é tão complicado explicar a história desse livro, mas eu vou tentar, pra não dar spoiler. Em momento algum, eu vou tentar ser mais sucinta. A gente vai acompanhar a história da Sana e da outra mulher que eu não lembro o nome, gente. Mas são 2 investigadoras ali, né? Mulheres, arrasaram elas. Que elas estão investigando ali vários crimes que foram acontecendo ali na cidade. Porque essa cidade, gente, né? É numa ilha, tá, gente? É uma ilha aonde está acontecendo os crimes e tudo mais. E essas 2 mulheres, elas estão ali investigando esses crimes, essas mortes. Primeira morte que aconteceu foi uma menina que ela ali na pedreira ali da cidade, ela se jogou lá e tal, morreu. E aí, depois da morte dessa menina, aconteceram outras mortes, só que não foram mortes da pessoa se tirar da vida, foram assassinatos. E aí, gente, esses assassinatos que vão acontecendo vão deixando a Sana, assim, louca das ideias. Por quê?
quando a menina lá, eles encontraram a menina morta lá na pedreira e tal, e falaram que era Sue, né, a menina tinha se tirado a vida, ela bateu o pé e falou, gente, não foi. Alguma coisa me diz que não foi isso. Tipo, ela pode até ter se tirado da vida, mas alguma coisa aconteceu pra ela fazer isso. E eu quero saber o que foi que aconteceu. Assim, parece um espírito meio de fofoqueira, né? Gente fofoqueira, aquelas veias que gostam de ficar fofocando a vida dos outros, parece. Mas não. Ela tinha uma pulguinha atrás da orelha que ela sabia que tinha alguma coisa ali por detrás. E aí, quando foram acontecendo essas outras mortes, ela foi falando, gente, eu ainda continuo com essa pulga atrás da orelha, e ela vai investigando, e ela vai descobrindo alguns pontos de conexão com relação à morte da menina lá, da pedreira, com essas outras mortes que estão acontecendo. Então a gente vai acompanhar essa investigação, conectando todos esses pontos. E assim, gente, é muito legal e muito interessante todo o desenrolar da história. A gente também tem ali um vislumbre da vida da Sana também, de que aconteceu também uma tragédia na vida dela. Ela perdeu 2 familiares com essa tragédia que aconteceu. Não vou falar o que foi, mas deixou ela muito abalada. E... que isso, gente? Oxente. Uns barulhos que parecem do nada. Parece que a gente cai morto. Gente, todo dia teve um barulho que eu achei que era carro batendo. Aí eu fiquei olhando aqui, depois não falar nada e nem foi. Enfim. Que eu ia dizer, gente... do livro. Gente, foi muito bom a história, realmente. A questão da vida da Sana particular, né? Que a gente tem um vislumbre da vida da outra personagem. A gente também tem um pouquinho, mas... essas 2 partes, gente, eu acho que ficaram a desejar, sabe? Porque... ai, gente, não contaram tantas coisas assim da vida das 2. Eu acho que não fechou, sabe? As coisas direito. Ficaram muito na superfície, sabe? Esses assuntos que botaram ali no livro pra tratar da vida da vida particular, da vida pessoal das investigadoras. Eu acho que faltou, sabe? Colocar mais coisas da vida delas. Porque eu fiquei curiosa, gente, eu queria saber. Mas mesmo assim, a história é muito boa. Mas, porém, entretanto, todavia, tem essa questão que eu falei pra vocês. Muitos alertas de gatilho com relação à violência com criança, tá? Tá? Então, abusos e tudo mais. Então, fiquem atentos se você for pegar esse livro pra poder ler. Priorize sua saúde mental, porque às vezes não vale a pena tu pegar e ler um livro assim, estragar sua saúde mental por causa de um livro, gente. Não vale a pena. Então, faz esse favor pra você. Aí, o próximo livro do mês de junho, gente, é um livro que eu acho que, assim, eu não sei se eu li a história na íntegra dele, mas eu achei um audiobook, eu acho que foi até no YouTube, gente, uma adaptação, eu acho que desse livro, e aí eu li, gente, Um Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né, gente, eu ouvi o audiobook. Eu acho que não é a história, assim, na íntegra, né, porque a história é uma peça, né, gente. Shakespeare escrevia peças de teatro, e assim, eu não tenho saco, gente, pra ler peças de teatro. Eu queria muito ser aquela pessoa que fala assim que eu amo Shakespeare e que eu leio as peças de Shakespeare, que eu amo ler peças de teatro, whatever, gente, mas eu não sou. Entendeu? Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Gente, começa a ler o negócio ali. Eu tentei ler a peça de Romeu e Julieta uma vez. Gente do céu, pra quê? Meu Deus. Romeu fala. Não sei quem, Sariema fala. Não sei quem, que o Lorde de não sei na onde fala. Eu vai pra merda todo mundo. Não tive saco pra poder ler. Aí eu peguei esse livro aleatoriamente, gente. Apareceu ali, eu peguei, comecei a ouvir. Quando eu fui ver, eu já tinha terminado. Porque também, eu acho que é 2 horas e pouco do audiobook. Gente, com certeza é uma adaptação, né, da peça. Mas eu li.
Eu li, eu conheci ali o cerne da história e eu amei, gente. Realmente, o menino Shakespeare, olha, ele arrasava no negócio, gente. Que homem bom pra fazer as coisas, viu? Pra fazer um drama ali, um desastre, uma tragédia. Gente, eu amei. Gente, eu não sei nem como que eu conto essa história, porque não tem como eu contar, gente. É uma história de... Mas... a gente não vou contar, não. Nem, se vocês quiserem saber, vocês vão lá ouvir o audiobook. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Na descrição não, nos comentários fixados, o audiobook que eu ouvi, que foi aqui do YouTube. E aí você vai lá ler. Mas eu amei. Realmente, gente, eu não tava esperando que eu fosse gostar, porque, assim, peça de teatro, mas é um texto adaptado, então eu gostei. Mas isso eu amei. Eu quero agora caçar o de Romeu e Julieta adaptado, né, pra não ser uma peça de teatro, mas... como se fosse uma história mesmo dos livros que a gente tá acostumado a ler. Pra mim, ler. Porque eu gostei muito de O Sonho de uma Noite de Verão. Gente, foi muito bom. Ai, muito bom mesmo. Recomendo. Gente, agora vocês vão ter que me contar aqui nos comentários. Você é da pessoa que gosta de ler peça de teatro? Shakespeare? Oh, cuidado com a mentira, gente. Você fala que gosta de Shakespeare só porque... entendeu? Só que, gente, pra mim, quem vira e fala, eu amo Shakespeare, eu já li todas as peças de Shakespeare, as tragédias, gente, essa pessoa tem uma vibe tão amenda, sabe, vai cagar, nossa, não tem paciência com essa pessoa, não, nossa, aquela tipo de pessoa snob, sabe, chata pra caralho, não, obrigada. Daí, gente, saímos de Shakespeare pra Frida McFadden, que eu li, né, eu ouvi o audiobook de Nunca Minta. Gente, eu não tava dando nada por esse livro, assim, tava achando que ele ia ser mais um, né? A Mulher em Silêncio, que a Mulher Silenciada, Silenciosa. Ai, gente, aquele livro lá que é a cópia barata de Verity, enfim. Eu tava esperando uma coisa nesse nível. Só que, assim, esse livro, no fim das contas, eu acabei gostando de Nunca Minta, gente. Assim, realmente foi muito legal, interessante história. Eu acabei gostando, gente. Não tava assim esperando muita coisa. Acabei gostando do negócio. Mas também não é inovador, revolucionário, não vai mudar a sua vida. Mas é bom pra você pegar ali, pra te dar um gás assim na leitura, pra passar o tempo. Muito bom. Pra você ler agora nas férias, leia. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de um casal que está ali indo comprar uma casa. E aí, como que chama, gente? Eu acho que é mobiliária. Gente, como que é o nome daquela pessoa que apresenta as casas pra você, gente? Contador de imóveis? Contador de imóveis? Ai, gente, vocês sabem da pessoa que eu tô falando, né? Aí, eles estão indo conhecer uma casa ali, gente, em um dia que não era pra eles ir, né, gente? Mas eles foram. Não é que não era pra eles ir, gente, é porque, tipo assim, tava tendo ali uma tempestade, né, de neve, uma nevasca e tudo mais, e eles lá indo a caminho de conhecer a bendita dessa casa, que era onde? Num lugar completamente isolado. E aí que o carro, ele começa a dar pau ali, a falhar no meio do caminho, porque neve, um frio do caramba. Aí eles têm que descer do carro, terminar de chegar na casa, né, o restante do caminho fazer tudo a pé. A mulher congelando, porque ela não estava com roupas de frio, né, mas tudo bem. Eles acham que a corretora de imóveis tá ali na casa, mas aparentemente ela tá, mas não tá, porque quando eles vão chegando ali, eles veem uma luz acesa, assim, no andar superior da casa, né, no segundo andar, mas eles batem na porta e ninguém abre a porta. O cara, né, o marido da mulher, vai, procura, acha uma chavinha escondida ali, abre a porta e os dois entram, né, gente, porque eles vão ficar congelando lá de fora, vai pegar uma hipotermia, nunca, né, entraram. E aí, gente, como a neve tá assim, louca mesmo, eles acabam tendo que passar a noite ali naquela casa. Só que é onde que vem o negócio complicado, porque a menina, gente, a mulher, ela tá encucada que tem alguém dentro daquela casa. Porque tem muitas evidências que mostram que tem alguém ali, que eles não estão sozinhos ali. Primeiramente, que eles viram a luz acesa lá no andar superior, né, um único cômodo tava com a luz acesa,
quando eles estavam do lado de fora indo pra chegar na casa. Entraram lá, tava tudo apagado. Verificaram a casa toda, tava tudo apagada. Outra coisa, comidas dentro da validade que tá dentro da geladeira. Copo em cima da pia. Barulho não sei na onde. Colchão não sei na onde, colchão limpo. Aí tem um monte de evidências pra dizer que tem mais alguém naquela casa. Só que aí tem um porém também, que essa bendita dessa casa, gente, é de uma psicóloga ali, uma psiquiatra, uma terapeuta, Viviane Hale, acho que é o nome da mulher, que ela tá sumida, tá desaparecida, mas assim, né, pra gente cá entre nós está morta, né, gente, porque a mulher tá desaparecida há, milênios, então já tá morta, já morreu. Quem desapareceu esse tempo todo já tá morta há muito tempo. Tenho certeza. E aí, essa mulher, gente, né, a mulher do casal ali, ela fica maluca da cabeça, gente. Ela jura que tem alguém na casa e ela fica inculcada com a Viviane, com a história da Viviane, com ela ser terapeuta. E ela encontra algumas coisas ali, pertences dela na casa, e que ela fica bisbilhotando. E ela encontra umas fitas que ela começou a ouvir. Como que era as consultas, né, da Viviane com os pacientes, porque ela gravava tudo em fita e tal. Enfim, gente, essa é a história. Eu não posso contar muita coisa pra vocês, senão eu conto a história toda. Mas é isso, gente, que a gente vai ir acompanhando aí. A gente vai descobrir várias coisas e é isso. Inovador, revolucionário? Jamais. Mas eu amei. Gente, gostei. Sabe? Me ajudou nesse mês de junho que eu não tava conseguindo ler nada. E foi legal. 3 estrelas. 3 estrelas tá bom, gente. Pra que mais que isso, né? Não precisa não. Agora, um outro livro que eu li, gente, que esse daqui abalou as minhas estruturas. Eu tô, tipo... Até agora eu tô pensando, gente... Que livro foi esse que eu li? Deixa Nevar. Gente, eu comprei esse livro ano passado... Ano retrasado? Acho que foi ano passado, gente, pra poder ler na época de dezembro, porque Deixa Nevar, gente, pra mim era um livro que tinha uma vibe de Natal e tal, né, porque nevar pra mim tem tudo a ver com Natal, né, que é época de dezembro. Aí eu comprei pra poder ler em dezembro. Li? Não li. Aí eu acabei lendo esse mês de junho mesmo, porque também tinha um audiobook lá na Audible. Eu uni o útil ao agradável. Tinha a versão física aqui em casa, tinha um audiobook lá na Audible. Peguei e fui ler. E, gente, que história maravilhosa. Eu não tava esperando que fossem acontecer as coisas que aconteceram aqui nesse livro, mas definitivamente ele é um livro maravilhoso, gente. Ele é um romance, né? Mas ele não é qualquer romance, né, gente? Eu não sei nem como que eu vou explicar a história desse livro, gente. Eu não sei, porque... Ai, gente, mas a gente vai ter a história da Vânia e do cara, gente, eu não lembro o nome dele. Marco. Isso, o Marco. A Vânia, ela tem uma marca de joias, né? Ela fabrica ali joias, ela desenha joias e fabrica joias. E ela vendeu uma joia, assim, mais cara da joalheria dela, né? Pra um cara ali bem rico e tudo mais, né? Pra poder pedir a noiva dele em casamento. E aí, um dia, ele volta lá, algum tempo depois, acho que 1 mês ou 2 meses depois, volta lá pra devolver a aliança, né? Porque foi desmanchado o noivado. E os dois, eles têm essa conexão ali, sabe? Esse flerte, esse negócio ali, um fogo entre eles, uma química. E acaba rolando umas coisas ali entre eles, mas eles acabam se separando, sabe? Foi um casinho que eles tiveram e tal, e acabam se separando, né? Cada um vai pro seu canto, e a gente vai acompanhar a história tempos depois, né?
com as consequências da vida, né, gente, com relação a eles. E eles vão se reencontrar e tudo mais, não sei o que. E aí eu não quero falar muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. Mas é maravilhoso, gente. Assim, é um livro de ficção cristã, tá, gente? Então, meninas cristãs que querem livros pra poder ler e whatever, e que não encontram, tá aqui um livro maravilhoso. E, gente, é um livro que eu não tava esperando realmente que fosse acontecer as coisas que aconteceram, mas que foi maravilhoso, sabe? Porque eu, sendo também cristã, estando dentro da igreja e tudo mais, eu vi nesse livro um livro onde ele vem mostrar pra gente que a gente é ser humano, que a gente erra, e que mesmo se você errou e você cometeu vários erros na sua vida, mas você ainda tem o direito sim de querer Jesus na sua vida, de querer que Jesus mude sua vida, de querer estar dentro de uma igreja, que é uma coisa que muitas das vezes as pessoas elas se sentem mal. Ah, porque eu traí meu marido e tal, não sei o que, mas agora eu mudei de vida, melhorei, blá 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 blá, não, mas eu não quero ir pra igreja porque eu me sinto envergonhada. E assim, gente, vamos cá entre nós, né? Eu, como cristã, eu posso falar porque eu tô nesse meio. As pessoas, elas tendem sim a julgar as pessoas, tá? Se você trai o seu marido uma vez, ou seu marido te traiu uma vez, você vai ser conhecido o resto da sua vida daquela forma. As pessoas ao seu redor vão te enxergar dessa forma o resto da sua vida. Só que diferente das pessoas, Jesus, ele não é assim. Deus, ele não é assim. Ele enxerga a gente de outra forma. Deus, ele não tá olhando o que a gente fez, ele tá olhando quem que a gente é, sabe? Ele vem pra nos mudar. Jesus, ele pode nos mudar, ele pode perdoar os nossos pecados e tal. E é isso que a gente vai ter aqui nesse livro, gente. É tão lindo, porque assim, sabe? Ver Jesus encontrando ela, e ela mudando de vida, e ela entendendo que ela é amada, por mais que ela não seja amada pelas pessoas ao redor dela, que as pessoas parecem que não tá nem aí pra ela, mas Jesus tá com ela e Jesus ama ela, e ai, gente, tão bom. Eu não posso contar o que de fato acontece aqui, o plot que tem, porque senão vai ser spoiler, mas, cara, que livro bom. Ah, às vezes até pode ter aqui no coisa, gente. Gente, não, acho que não tem aqui, né? Na sinopse do livro, acho que não fala. Não fala. Mas é pra isso mesmo. Não fala na sinopse, então também não vou falar aqui. Mas é muito legal o que acontece. Legal sim. Ai, gente, não é que é legal, mas é porque é bonito, sabe? Ai, é lindo, gente, esse livro. Ai, ele cura onde você não sabe nem que tá doendo. Maravilhoso. Aí, gente, o último livro que eu li no mês de junho foi o livro Puli Kim Jong-soo, sei lá como é que fala o nome, gente, enfim. Eu ouvi o audiobook desse livro, é um livro que eu tenho o e-book dele, ó, milhões de anos, porque ele ficou de graça aí na Amazon um tempo atrás, e eu peguei. E era um livro que eu queria muito ler, quero ler, mas nunca leio. E aí, tava o audiobook lá na Audible, peguei, gente, porque todo audiobook que eu acho lá na Audible, principalmente se for de livro que eu já tenho interesse em ler, eu pego pra ler. E aí eu peguei. E assim, gente, é uma história legalzinha, assim, mas tipo, 3 estrelas, gente. E assim, eu achei bem confuso no início. Lá no final eu acho que fez sentido quando chegou ali pra parte final do livro. Eu acho que fez sentido, mas mesmo assim eu achei bem confuso, muitas coisas. Algumas coisas assim, sei lá, parece que não ficaram muito bem explicadas, sabe? Mas é legalzinho, gente, medianinho. A história, a gente vai girar em torno de uma protagonista, da menina,
onde ela vive num relacionamento abusivo, né? Na verdade, ela já terminou com o cara, só que o cara não dá sossego pra ela, né, gente? Ele vai lá na casa dela, enche o saco dela e ele bate nela. Então, se você tem gatilho com relação à violência, né, com mulheres, não leia esse livro, tá, gente? Se por acaso você já aconteceu isso com você, não leia esse livro. Se você está passando por isso, agora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vai procurar alguém pra poder te ajudar. Saia desse relacionamento, não fique perto desse homem, porque se ele te bate, meu amor, pra ele poder te matar, é daqui pra ali, entendeu? Não dá confiança pra um cara que te dá um tapa na cara, não. Se ele te dá um tapa na cara, ele pode fazer coisa pior. E aí, ele vive batendo nela. Por mais que os dois tenham largado, ele não aceita que os términos. E ele vive indo lá na casa dela pra importunar ela e bater nela. E aí, em uma certa feita, essa parte eu não entendi muito bem, gente. Ela trabalha, aparentemente, numa loja de um shopping. Só que esse shopping também tem relação com... Parece que o shopping fica dentro de um aeroporto. Acho que é isso que acontece, gente. Eu acho que o shopping fica dentro do aeroporto. Porque ali na história tem um negócio com o aeroporto lá que eu não entendi muito bem. Eu fiquei, gente... Uma menina não trabalhava no shopping, agora ela tá descendo pra um negócio onde tem um aeroporto. Eu não entendi nada, mas tá. Aí ela encontra um homem, né, ali estrangeiro, que está fugindo da polícia. E ela acaba ajudando esse cara, porque ele é asiático, ela não sabe qual nacionalidade que ele é, se ele é coreano, se é japonês, chinês, tailandês, taiwanês, de onde que ele é. Mas ela ajuda esse cara, ela também não sabe nem por que ela ajudou, mas na verdade ela sabe, né, porque ele é lindo, perfeito, maravilhoso, gostoso. Aí ela ajudou ele, e acaba que ela é maluca das ideias, né, gente, como se ela já não tivesse sofrendo a vida, apanhando o cara lá. Ela ainda inventa a moda de pegar esse homem que ela acabou de conhecer, que ela tá ajudando ali, que ela não fala nem a mesma língua que ele, bota ele dentro da casa dela. E aí, a gente vai acompanhar a história a partir desse momento, onde ela bota esse cara pra dentro da casa dela. E aí, eles têm esse problema da língua, dessa barreira da língua, que os dois não conseguem conversar. Ela não sabe nem de que nacionalidade que ela é. Com muito custo ali, utilizando um pouco do inglês, ela consegue descobrir que ele é coreano, né? E aí ela tenta estudar um pouco do coreano para poder conseguir conversar com ele e tal. E aí os dois vão vivendo ali juntos e convivendo, gente. E essa história que a gente vai acompanhar, não posso falar muita coisa, senão eu também conto o livro todo. E aí é isso, gente. Eu achei muito confuso. Lá no final da história, se você tiver se sentido confuso nisso, no final vai fazer um pouco de sentido. Mas mesmo assim, gente, eu acho que a autora poderia ter trabalhado melhor essas questões. Eu acho que ficou muito difícil mesmo o entendimento. Por mais que a história seja boa, ela, sabe, precisava... Gente, esse livro faltou muita revisão. Sabe, é um livro de um autor nacional, um autor independente. Eu acho que ela é independente, sei lá. Mas também o livro já é velho, tá, gente? Já tem anos. Mas mesmo assim, eu acho que faltou, sabe, revisão. Faltou um leitor, uma pessoa pra ler ali antes e apontar as pontas que estavam soltas, as coisas que não estavam fazendo sentido, pro livro ele realmente ficar bom, porque ele não é um livro com um enredo ruim, ele só foi um pouco mal trabalhado. Mas é isso, gente, esses foram os livros desses 2 meses, de maio e junho. Esse mês de julho, graças a Deus, eu já terminei o meu primeiro livro, e hoje é dia 4, acho que é 4, 5, ai, é 5 de julho, gente, eu já terminei o meu primeiro livro, e eu tô muito feliz. Inclusive, gente, cadê o meu... Oxi. Mana, onde é que eu deixei meu livro? Eu deixei o livro lá em casa. Ai, que ódio. Eu ia até ler ele, mas eu larguei ele lá em casa. Um livro que eu estou relendo ele, né, nesse mês de julho também, na maratona literária de férias, que eu mesma fiz. E aí eu deixei o livro lá em casa. Ai, que raiva. E agora eu tô na minha avó. Ai, não vou poder estar lendo hoje, né? Mas enfim, é isso, gente. Eu amei. O livro que eu tô relendo, gente, é Daqui Pra Baixo. O livro que eu terminei de ler não era pra ser uma história de amor. Não vou falar nada, porque
Vamos fazer depois os vídeos de julho. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram dos livros que eu li, 15 livros para 2 meses é muita coisa. Apesar de que eu li muitas coisas, foram em maio, né, gente? Em junho mesmo, a gente ficou assim. Eu me aproximei da minha média de leituras de todos os meses, gente. De todos os meses até agora, eu tenho lido em torno de 5 a 7, 8 livros por mês. Então, não foi um mês ruim de leitura, mas foi um mês lento. Um mês que eu não tava querendo ler nada. Mas é isso, gente. Essa que é a vida, entendeu? Se eu também tivesse lido só um livro em junho, eu estaria feliz. Se eu não tivesse lido nada, eu também estaria de boa. Assim, eu não sei se eu estaria tão de boa assim, né? Mas a gente tem que relevar, gente, que a vida, ela é assim. E é isso. Me conte aqui nos comentários quantos livros que você leu nesses 2 meses. Quais livros que foram, qual foi a sua melhor leitura, algum que você me recomenda. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E é isso daí. Um beijo pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye!